Gente, vamos fazer nossa oração, vamos nos concentrar, aproveitar que estamos nessa casa e permitir que o universo e essa espiritualidade coloquem sobre nós tudo aquilo que é fundamental. Antes de começar propriamente dita, essa semana eu ouvi uma reflexão a respeito da respiração. Quem me vê aqui sabe que eu sempre gosto que vocês respirem. E a pergunta era: e se o universo, e se esse Deus envia para nós muitas coisas, e a forma como nós respiramos e a forma como nós absorvemos o que Ele nos envia, como estamos respirando? Muitas vezes a gente está ou recebe pouco e dá muito. Isso me fez refletir ao longo dessa semana e prestar um pouco mais de atenção ainda na forma como eu respiro. Então eu convido a todos que ao longo desse momento que nós estivermos aqui, ao longo dessa semana, vocês também tenham consciência da respiração. Que não seja receber demais e dar de menos, mas que ela encontre um equilíbrio, onde eu absorvo aquilo que é necessário e também que eu consiga entregar aquilo que é importante. Certo? Então respirem, relaxem. Agradeçam a espiritualidade, essa casa que nos acolhe, a toda a luz, toda a paz, todo o amor que está sendo derramado a cada um de nós nesse momento, atendendo às nossas necessidades, atendendo ao nosso clamor diante das nossas angústias, ou como externação da nossa gratidão pela vida, por tudo que temos, somos e constantemente podemos refletir, melhorar e aprender. Que ao longo dessa tarde, através de todas as etapas, nós possamos criar dentro de nós uma consciência de que sim, somos capazes de sermos melhores. E que tenhamos consciência de absorver tudo, absolutamente tudo, que a espiritualidade nos coloca à disposição ao longo dessa jornada. Acolha os nossos corações, acolha também aos irmãos que não podem estar aqui nessa tarde, mas que o nosso pensamento se conecta numa fração de segundos, levando toda essa energia a esses ambientes, a esses corações também sedentos de esperança e de amor. Que assim seja. Muito bem. Textinho de hoje é do APA, né? Sobre maternidade e amor. Vocês têm umas 5 horas para ficar aqui? Hoje? Tá. É mais ou menos o tempo que vai durar. Tô brincando. Mas demoraria tudo isso se eu fosse esmiuçar tudo, absolutamente tudo que traz aqui. Então eu vou tentar em 30 minutos fazer com que essa informação chegue a vocês, que possa movimentar a nossa consciência, uma autoavaliação sobre maternidade, paternidade, sobre filiação, que também são os filhos, e os que não experimentam a maternidade ainda também podem refletir a importância do processo todo nessa caminhada evolutiva. Então, gente, esse texto especificamente, ele está num livro que se chama Vivências do Amor em Família, do Divaldo. Quem quiser depois na íntegra olhar esse texto com atenção, fica à vontade. O capítulo é o 4 e o título é Maternidade e Amor. Eu adoraria ler ele na íntegra para vocês, mas eu fiz um pequeno, grande compilado de tudo que está aqui, para que nós possamos refletir mesmo
acerca disso. Então ele começa dizendo que maternidade e paternidade são verdadeiras bênçãos de Deus, que conduzem o espírito a patamares de existência mais elevados, a fim de que ele mais tarde atinja o clímax do completo processo de evolução. Por isso, a gestação e a procriação são dádivas sublimes. Todos nós já em algum momento temos noção da importância que é a maternidade e a paternidade dentro da caminhada evolutiva enquanto seres e espíritos imperfeitos. Não é novidade para ninguém que isso faz parte do processo, né? Aí, o Divaldo traz que ao longo da nossa experiência nós temos múltiplas formas de amor a serem vivenciadas, porque é uma ilusão nós acreditarmos que nós temos consciência plena e total do que seja amar. Espero que isso esteja claro para vocês. Nós temos insights de amores ao longo do processo evolutivo e das nossas experiências. Ela compara o amor como se fosse um círculo cheio de raios emanando do centro para fora. Cada raio desse é uma forma de amor, uma expressão de amor maternal, paternal, sexual, afetiva, de amigos, de, enfim, todas as possibilidades de expressão de amor ao longo dessa experiência. Mas que o amor materno é a melhor e maior representação do sentimento de amor. Tem uma... Não vou saber lembrar de onde é esse texto, mas ele coloca que o espírito estava se preparando para reencarnar e ele queria uma prova grandiosa, né? Ele queria ter mais paciência, ele queria ser mais resiliente, ele queria ser mais amoroso, ele queria se entregar, ser mais caridoso, todas as possibilidades de escolha para uma caminhada evolutiva mais rápida aquela criatura colocou na sua lista de desejos para a próxima reencarnação. E então, eis que a espiritualidade responde, então tu estás preparada para ser mãe, porque todas essas qualidades que tu descreveu, abnegação, ficar de lado, né, ter fome e entregar primeiro para o filho. Não estou dizendo que isso tem que ser a regra, são escolhas que a gente faz, lógico, mas com certeza a mãe e o pai, né, só que precisam entender que a paternidade tem um papel um pouquinho diferente no processo de filiação, mas são todas tarefas que a mãe acaba desenvolvendo e cumprindo ao longo dessa jornada. Aqui ele já vai falar do pai. Normalmente a postura do pai apresenta diferenças marcantes em relação à postura da mãe. A principal razão para isso é a influência dos hormônios sobre o comportamento humano, que também recebe a contribuição do contexto cultural que o indivíduo se insere. Não é novidade para ninguém que nós somos bastante diferentes, né? Enquanto gêneros, feminino e masculino, nós temos habilidades diferentes, sentimentos diferentes, biologicamente hormônios diferentes, que nos diferem nas questões físicas e também emocionais. Mulher sempre mais sentimental, porque hormonalmente nós estamos também preparadas para esse processo gestacional, que precisa de cuidado, de afeto, de outras coisas. E o homem, ele também foi biologicamente preparado para algo mais braçal, mais focado e não tão sensível, porque ele precisava de força, habilidade de força, de foco. Vocês sabem que o homem era quem caçava antigamente, a mulher era quem cuidava. Isso está no nosso DNA, nós não podemos modificar isso. Evolutivamente nós vamos desenvolvendo outras habilidades, mas isso está no nosso código, então está tudo certo, ainda se apresenta no nosso contexto social. Então, como na mulher há uma prevalência dos hormônios ligados à procriação, aos cuidados de seus descendentes, ela desenvolve com mais facilidade os sentimentos de afetividade, ternura, doçura, sacrifício pelo bem-estar dos filhos. Também não é novo para ninguém. Então, ele diz assim, que os homens, né,
Os hormônios masculinos lhe conferem o comportamento vinculado à conquista dos recursos materiais para a sobrevivência da família, razão pela qual, ao longo da evolução cultural, ela desenvolveu características que fizeram espelhar a imagem de força e disciplina. Então, isso que a gente já tinha comentado aqui. Todavia, sempre tem um mas, chega um momento em que se precisará experienciar os sentimentos de maternidade, falando da característica masculina, para se dulcificar, para vivenciar o choque dos hormônios e a expectativa que a sociedade formula em torno do papel da mulher. É o momento que nós precisamos equilibrar. Por que ele traz isso? Porque, de novo, vão me ouvir perguntar, vocês sabem que nós somos espíritos assexuados? Sim? Sim, algumas cabeças balançam, fico feliz. Nós somos espíritos assexuados. Nós não temos um sexo definido na nossa criação. Nós experienciamos, por hora, encarnações no sexo feminino, encarnações no sexo masculino, para que nós encontramos o equilíbrio hormonal, intelectual, emocional, biológico e tudo mais. Porque dentro de nós, embora hoje eu, Andressa, no corpo feminino, eu tenho meus 50% de masculino também. E toda vez que nós desequilibramos o nosso lado feminino ou o nosso lado masculino, nós sofremos as nossas alterações na nossa psique, nos nossos comportamentos. Então, não é o caminho melhor para nós chegarmos à evolução espiritual que a gente tanto busca. Então, nós vamos, em cada encarnação, experienciando uma qualidade diferente, um gênero diferente. Não quer dizer que ela se suceda uma sim, uma não, uma sim, uma não. Que ele traz aqui, inclusive, que muitas vezes, repetidamente, nós vivenciamos características de um sexo masculino ou do sexo feminino. Encarnamos múltiplas vezes naquele determinado sexo. Múltiplas vezes desenvolvendo a maternidade, muitas vezes a paternidade. E aquela característica fica dominante, e aí chega numa encarnação onde a gente precisa encontrar o equilíbrio, e aí muitas vezes, se nós não escolhermos por vontade própria, nós somos impostos àquela condição do planejamento reencarnatório. Ok? Beleza. E aí, então, ele traz algo importante aqui. Mesmo com os desafios sociais que a mulher teve de enfrentar pelo fato de trabalhar fora, e nós estamos caminhando para uma evolução, o seu sentimento de afetividade predomina por dois motivos. Primeiro, por causa da constituição fisiológica, conforme nós já conversamos, e depois, porque quando o espírito elege a experiência da maternidade de forma espontânea, uma escolha, e consciente, significa que ele já está no processo de aprimoramento dos sentimentos, um momento de evolução em que se realiza um considerável salto qualitativo. Quem é mãe aí já sabe que deu um passo grande na trajetória. Portanto, o estágio evolutivo no qual o espírito opta pela maternidade significa, em linhas gerais, um patamar de maior desenvolvimento do que aquele relacionado à experiência da paternidade. Por favor, homens, não se limitem só a isso. Busquem ainda nessa encarnação um desenvolvimento materno dentro de vocês também. O vínculo que se forma entre o psiquismo da mãe e o psiquismo do espírito reencarnante é uma experiência única. Trata-se de uma espécie de fusão temporária entre o espírito de ambos, aquele que está sendo gestado e aquele que gesta, entre mãe e filho. Trata-se de uma espécie de fusão temporária entre o espírito e ambos para permitir que durante 9 meses de gestação ocorra uma relação íntima de igualdade, que prossegue existindo após o nascimento do filho, de certa forma. Aqui ele salienta a importância e o desenvolvimento, inclusive na área da saúde, de se manter o vínculo no momento do parto. Tem inúmeros livros que tratam, quem já estuda na casa vai chegar um momento
que vai ver sobre isso, mas tem inúmeras bibliografias que tratam do processo de nascimento, de fecundação, absolutamente todo o processo é acompanhado pela espiritualidade, gente. Então nada, absolutamente nada é por acaso. A quantidade de hormônios dispensados, o espermatozoide mais rápido, o óvulo apropriado, tudo é amparado pela espiritualidade, absolutamente tudo. Então quando vocês chegarem lá, ou se tiverem curiosidade, busquem informação, porque é a forma como a espiritualidade descreve o momento da fecundação também é algo mágico. Mas, dito que a espiritualidade acompanha desde o primeiro momento, o que ele traz aqui como vínculo e essa fusão que é colocada entre mãe e filho desde o momento da fecundação, 9 meses de gestação, eis que no momento do parto, muitas vezes, a situação é grosseira. Já pensaram que o nascimento é um trauma? E muitos de nós carregam esse trauma até hoje, mesmo que no inconsciente. Muitas vezes por uso de ferramentas, por estar bem quentinho lá e ser exposto num dia desses, numa temperatura diferente. E mais do que isso mudou, gente. Mas muito antigamente as crianças eram retiradas, levadas para os cuidados de saúde ali do primeiro momento de vida e não tinha o vínculo maternal. Mesmo que inconsciente, vocês acreditam que a gente pode ter essas marcas ainda hoje? Eu fui tirado de 9 meses dentro da minha mãe, 9 meses e a gente ainda pode considerar um pouco antes, né? Desde o momento da fecundação, dessa ligação. E aí, abruptamente, eu sou retirada e eu não encontro mais essa pessoa. Eu não sinto mais o cheiro, a sensação, a energia. Tudo isso hoje tem melhorado porque os partos humanizados possibilitam que esse vínculo não seja rompido, ele siga ali, pelo menos no primeiro impacto. Contudo, voltando aqui, mesmo que uma relação entre mãe e filho seja de grande afinidade, esse arranjo familiar não necessariamente irá repetir-se em existências futuras. Aquele que se inicialmente exerceu a maternidade, tornando-se um espírito nobre pelos sacrifícios realizados, em encarnações posteriores, poderá doar o seu amor ao ser querido através de outras expressões de ternura. Então, por favor, as mães muito pegadas aqui já começam a desapegar. Porque nós estamos em determinada condição. Nós não somos eternamente aquela condição. Mãe, filho, irmão. E aí ele vai falar disso também. Então, ela poderá retornar em outras experiências como esposa, como filho, como outro tipo de parentesco. Essa variação de experiência foi programada pelas leis da vida para evitar uma espécie de exclusividade afetiva. Cuidado, porque muitas vezes nós temos isso já nessa. Então, aquilo não é exclusivo nosso. Esse amor, esse filho, essa criatura que nos é destinada através da maternidade e da paternidade não é nosso. E pode voltar em outras experiências, vivenciando as múltiplas formas de amor. Porque a maternidade e a paternidade são uma só. Pois todos nós devemos transitar em diversas modalidades de relacionamento para desaguarmos na universalidade do sentimento fraternal. Nós queremos vivenciar o amor das múltiplas formas. E essa é a verdadeira evolução que nós vamos conseguir no nosso amplo desenvolvimento. Por outro lado, é preciso que nós recordemos de que nem todo vínculo consanguíneo está permeado pelo sentimento de amor. Espíritos que são inimigos entre si podem reencarnar juntos como mãe e filho, compondo um quadro de reajuste evolutivo que é muito comum na existência planetária. Então, se alguém tem aqui dificuldade fraternal com os filhos,
sabe que, não se preocupe, faz parte do planejamento. Laços sanguíneos não definem em momento nenhum a quantidade de amor que nós sentimos pelo outro. Eu entendo que a maternidade e a paternidade são uma construção um pouco mais ampliada do que seja amor. Uma experiência um pouco mais significativa, mas não quer dizer que a frase que a gente passou a vida inteira, às vezes ouvindo que aquele sentimento de mãe e pai é incrível absolutamente desde o primeiro momento, talvez nós tenhamos que repensar. Porque aqui é a prova disso. Nem sempre nós nos amamos profunda e completamente. E é muito melhor se nós formos construindo esse amor ao passar do tempo. Porque aí ele se torna verdadeiro e não imposto por uma condição de maternidade ou paternidade. Provavelmente não será através dessa genitora que o ser em desenvolvimento encontrará suporte espiritual para os desafios da vida. No entanto, a divindade irá proporcionar ao indivíduo um laço afetivo com alguém que lhe será sustentáculo nos dias mais difíceis da jornada. Pode ser o pai, o avô, o irmão, o tio e até mesmo a pessoa que não pertence à família consanguínea. E eu tenho certeza que aqui muitas pessoas vivenciam essa situação. Que o laço com a maternidade não é o mais estreito possível, mas que pontualmente a espiritualidade colocou pessoas e outros seres propriamente no lugar certo para que fossem suporte nessa caminhada. E nós temos ao longo da experiência muitas dessas, né? Aquelas mães que acolhem, que não são mães de sangue, aqueles pais que têm o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. Os irmãos que muitas vezes são mães, não quer dizer que isso no contexto geral seja a forma mais correta, mas são esse suporte fraternal para os momentos difíceis. Eu só vou fazer, não tinha muita coisa, mas queria colocar para vocês que ele coloca aqui, ele trouxe até agora a mãe como uma escolha, né, de planejamento reencarnatório. Muitas vezes nós escolhemos passar, na maioria das vezes nós escolhemos passar, mas ele traz aqui também a maternidade por uma imposição espiritual. E aí são geralmente onde a gente vê que aquela relação de mãe e filho não acontece na maior harmonia possível. Porque não é uma escolha daquele espírito, mas uma necessidade daquele espírito desenvolver aquele sentimento. Então a espiritualidade, mesmo que sem o consentimento daquela criatura, coloca e se aproveita da relação afetiva que ela tem com um homem, né, naquele determinada reencarnação, e permite a fecundação e a gestação de um novo ser, mas por uma necessidade evolutiva, porque vocês viram que ele disse lá no começo, a maternidade é um salto evolutivo, e ao longo das nossas reencarnações nós precisamos acelerar o processo, porque vocês pensam que se em cada reencarnação de 50, 100 anos que a gente está aqui, nós conseguimos desenvolver uma ou duas qualidades, vamos aproveitar a oportunidade da maternidade mesmo, que ela seja imposta, né? Que ela permite que nós façamos isso de forma mais rápida. Mais adiante, ele coloca que na dinâmica familiar a mãe não pode ser responsabilizada sozinha pelo insucesso da educação dos filhos. E muitas vezes as mães tinham, há um tempo não muito distante, uma responsabilidade muito maior na educação e na criação dos filhos. Mas há que se considerar a parcela de todos os envolvidos, sejam eles os pais e os filhos. Estou lendo aqui para não perder informação para passar para vocês.
ele traz também a importância da mãe fazer este chamado e este convite aos pais serem pertencentes àquele processo educativo, porque eles não são só aqueles que trazem recursos para dentro de casa e fornecem possibilidades de subsistência. Eles precisam ser atuantes e serem educativos e amorosos e afetivos ao longo desse processo também. Eu vou ler a partir de agora para nós finalizarmos, porque é indispensável. Nos últimos parágrafos desse texto, ele diz que um dos maiores desafios enfrentados pela mãe é o de precaver-se para não superproteger o filho, impedindo-o de alçar voos com as suas próprias forças. Muitas mães têm dificuldade de aceitar que o filho cresceu e está buscando novos caminhos. Uma situação que ocorre por causa do instinto de posse, de domínio que ainda escraviza as ilusões do ego, fazendo com que a pessoa cometa desvarios em nome do amor. Em realidade, a mãe que conserva esse comportamento é uma pessoa imatura e insegura. No fundo, ela não ama seu filho, mas procura fazer dele um bastão psicológico para adquirir autoconfiança. Por isso, as mães possessivas são psicologicamente frágeis. Aqui nós temos que remeter ao que eu trouxe antes. Nós estamos mães, não somos. Nós temos filhos agora. Não somos as donas e os donos deles. Todo e qualquer espírito é do mundo. E ele precisa da sua caminhada individual. E toda vez que nós fizermos isso com os nossos filhos, com os nossos companheiros de jornada, nós estamos trazendo para uma situação possessiva. E isso não é evolução. Nós estamos numa via contrária à do caminho evolutivo. A verdadeira maternidade está aureolada por um sentimento de amor que participa do crescimento do outro e que o liberta. De certa forma, é compreensível que a maioria das pessoas ainda experimente o ciúme e o medo de perder a pessoa amada, já que se trata de um sentimento inerente da criatura humana. Contudo, o amor sobrepõe a isso, pois quando pretendemos doar afeto, o nosso objetivo essencial é a felicidade do ser amado, e não a nossa própria felicidade através do ser supostamente amado. Um ditado popular afirma que ser mãe é padecer de um paraíso. O conceito poético parece-me injusto, pois o fato de amar já elimina qualquer forma de padecimento. Por isso que eu disse antes, nós ensaiamos o que seja amor. Porque quando nós amarmos verdadeiramente, nós vamos entender que não tem espaço para sofrimento. Pode ter espaço para aprendizado. E aí, quando eu hoje ainda consigo olhar para aquela situação difícil no meu convívio familiar, e aí no contexto aqui maternal ou paternal, eu entendo que aquilo tem que ser amor sem dor. Porque se é amor de verdade, não precisa doer, e não tem que doer, e não vai doer. Além disso, o sofrimento é algo muito mais relativo, pois a dor faz parte da nossa agenda evolutiva, mas uma dor de aprendizado, uma dor de reconhecimento, de consciência, de que, bom, eu ainda não sou plena o suficiente para entender isso com um sorriso nos lábios, mas eu consigo vivenciar essa situação com um pouco mais de coerência, porque o que isso
quer me ensinar. E aí, quando eu saio da dor e vou para um questionamento interno, perguntando o que isso quer me dizer, o que isso faz parte do meu aprendizado, é quando esse salto evolutivo acontece. E que a gente sai do papel de vítima, que muitas vezes nós nos colocamos, e assumimos o papel de protagonista de uma história não fácil. Se fosse fácil, a gente já estava lá numa outra dimensão. Seria mais rápido. Mas nós ainda não sabemos o caminho fácil, ou não queremos. E aí nós passamos por algumas dificuldades ao longo dessas experiências. Mas o fato é que se nós estamos na condição de pais, mães, filhos, nós certamente escolhemos ou fomos colocados no lugar onde nós precisaríamos estar aprendendo da melhor maneira possível as diferentes formas de amor. Então, aproveitemos desse espaço de convivência e também não vamos nos crucificar se nós não amamos na total e completa capacidade. Nós ainda temos dificuldade de fazer isso e está tudo certo. Está tudo certo, gente. Nós precisamos construir, nos educarmos para amar também. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deu 3 horas, deu só 30 minutos. E então, vamos convidar o pessoal para se colocar, para oferecer energias para vocês. Para nós todos. Relaxem, respirem. Pensem que cada energia que está sendo enviada está sendo colocada também numa moléculazinha de oxigênio que entra no ar, que vocês respiram e que ela é absorvida por cada célula do nosso corpo. E como uma luz vibrante vai iluminando cada parte do nosso ser. A nossa mente, o nosso coração, braços, pernas, todos os órgãos do nosso corpo. E se expandindo para o nosso perispírito, aos nossos mentores, aos nossos familiares, como um campo energético e vibracional que não cessa de emanar os fluidos necessários e também de receber do universo aquilo que nós precisamos. Que os nossos poros, e nós podemos materializá-los através dos poros da nossa pele, estejam abertos para por cada um deles recebermos todos os dias, a cada minuto, aquilo que o universo nos envia, aquilo que a espiritualidade também coloca à nossa disposição, para nos fortalecer, para nos encorajar diante dos desafios, das alegrias, das frustrações ou da nossa euforia da conquista. Que nós possamos estarmos conscientes de que tudo isso soma e soma muito nessa nossa caminhada. E se nós pudermos utilizar de cada um desses recursos todos os dias, nós encontraremos com muito mais facilidade o caminho do amor, da paz e da felicidade. Munidos de toda essa energia enviada pelo alto, de braços abertos nós nos colocamos a todo esse universo que nos ama incansavelmente.
agradecendo pelo dia de hoje e pela oportunidade que temos de estar aqui. Rogando a tua proteção e o teu amparo e pedindo que essa energia não se limite a cada um de nós, mas que nós possamos multiplicá-la em cada coração que nós encontrarmos nesse dia, na nossa semana, ao longo desse mês. E que assim seja. Que assim seja.